Wagner, um prazer. Eu acho que dispensa comentários, né? Você é um profissional de grande renome na administração pública, não só municipal, mas estadual e federal também. Já ocupou diversos cargos, secretarias, presidência de vários órgãos, presidente de conselho, enfim. Mas acho que hoje o nosso bate-papo aqui vou falar da administração pública, né? E eu acho que eu já vou começar já jogar aí uma boa para o seu colo, porque eu acho que é um tema que você gosta muito, que é sobre orçamento público. E eu quero já colocar nessa questão de orçamento público, Wagner. Saiu ontem no Jornal Extra, falando que a Câmara do Rio de Janeiro já vai começar a olhar, a trabalhar o orçamento de 2021. Porém, o Tribunal de Contas do município pediu para passar um pente fino, um olhar criterioso nas contas do senhor prefeito Marcelo Crivella. Por quê? Porque ele deixou para trás 4 bilhões de resto a pagar para 2020. Então, eu queria que você escorresse para a gente, primeiro, a questão do que é o orçamento público. Tem muitos colegas que não entendem muito bem essa questão do orçamento público. E também falasse dessa questão propriamente do nosso município, que saiu no jornal ontem. Então, me permita primeiro fazer uma retrospectiva histórica para que os colegas, os internautas todos, compreendam bem o que é esse orçamento. O orçamento surge na narrativa da história, na narrativa da humanidade, com o rei Ricardo Coração de Leão, que vai se dirigir para fazer uma cruzada à Terra Prometida, né, e tudo, e morre, e que assume o governo do Reino Unido, o seu irmão João Sem Terra. E o João Sem Terra começou a meter os pés pelas mãos. Nós estávamos no ápice, no apogeu dos regimes absolutistas de governo. Esse foi o primeiro ato para terminar, ou para reduzir, para atenuar o absolutismo dos reis. Os lordes indignados com aquilo, que cada hora ele inventava uma despesa e fazia uma obra e cobrava mais tributos, mais impostos. Então os lordes se reuniram e criaram a Câmara dos Lordes, que dizia o seguinte: a Câmara do Lorde aprovaria o orçamento em que o João Sem Terra poderia gastar num ano e as receitas que ele teria que fazer para ter essas despesas. Então, despesas e receitas. E surgiu, então, o orçamento. Muita gente pensa que o legislativo existe para fazer leis. Essa não é a função precípua do legislativo. A função original, onde vem nas suas próprias raízes, é o orçamento. O orçamento que é um instrumento do poder legislativo, vale dizer, da própria população, para poder controlar os arroubos do executivo que queira gastar mais ou que queira fazer receitas exacerbadas, atochando em cima da população. É claro que muitos anos, muitos séculos até depois, os comuns, quer dizer, os cidadãos comuns na Inglaterra, eles começaram a se reunir querendo efetivamente também ter voz e vez na cena da política e da gestão pública da Inglaterra, que foi criada então a Câmara dos Comuns. Portanto, a Câmara dos Comuns, que são eleitos, e a Câmara dos Lordes, né, que são dos lordes da aristocracia, é que formaram os dois instrumentos fundamentais, institucionais, para controlar os arroubos do rei absolutista. Isso foi controlando até pronto que nós chegamos na democracia que temos a partir, principalmente, do século XIX e do século XX, em que se esgota o absolutismo do rei. Então é para votar o orçamento. A lei, fazer lei, é uma função essencial. Ora, se você olha o orçamento público brasileiro, ele tem uma característica muito esquisita em termos dos regimes presidencialistas. O presidente Trump, por exemplo, ele não pode fazer nenhuma proposta orçamentária direto ao Congresso americano. Ele se vale do líder da maioria, que é o líder do seu governo, que apresenta o orçamento, que é feito por ele, evidentemente, mas ele não manda direto para o Congresso. É o líder que discute, e uma vez aprovado aquele orçamento, ele não pode mexer um centavozinho. Se você olhar no Brasil, nos presidentes das repúblicas todos, das últimas 3, 4 décadas atrás, né? Se você olhar os governadores e o prefeito, todo dia tem assinatura de um decreto, de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, alterando um PT, quer dizer, um programa de trabalho, transferindo uma dotação de uma determinada rubrica orçamentária para outra.
Então, isso gerou com que, em verdade, o orçamento ficasse ao talante, a competência quase que praticamente exclusiva do chefe do Executivo, o Presidente da República, o governador e os prefeitos. Ora, a toda ação como essa, né, corresponde uma reação igual e contrária. E aí começou-se, então, a se ossificar o orçamento, a fazer uma rigidez orçamentária, estabelecendo com que determinadas dotações deveriam ser obrigatoriamente, e até na Constituição se colocou isso, em relação à educação e à saúde, por exemplo. E foi se criando uma série de obrigatoriedades. Também foram criados fundos, quer dizer, se você pensar, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele tem, além do orçamento, ele tem 25 fundos, que significa que o chefe do executivo também não pode mexer. Portanto, aí vem os restos a pagar. Os restos a pagar, que são que você coloca aqui agora na prefeitura, que é usual em toda a administração pública brasileira, no federal, estaduais e municipais, e você então tem dois orçamentos com que o chefe do executivo trabalha ao longo do exercício. Portanto, é uma questão, é um instrumento de gestão fundamental, porque é através do orçamento que você faz o planejamento financeiro do que se pretende fazer. É um instrumento fundamentalmente democrático, porque é no orçamento que você traduz as propostas que o governante eleito gostaria de fazer. São 3 instrumentos fundamentais que nós temos no processo orçamentário brasileiro. Primeiro, o plano plurianual de investimento, onde você planeja para realmente os 5 anos próximos e que você então vai fazer o que você pretende fazer como política de Estado e que reflete a sua proposta de governo, 4 anos de curso, não 5. Depois tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é em cada ano você faz a LDO, como se chama, que você define quais são as linhas estratégicas de aplicação de recursos no orçamento que você vai elaborar. Portanto, o orçamento agora, no mês que nós estamos de maio, o que a Prefeitura teria que estar discutindo, assim como o Governo do Estado e o Governo Federal, seria, nessa situação de pandemia, o que é muito estranho, mas o que deveríamos estar discutindo à luz da legislação, era a Lei de Diretrizes Orçamentárias para fazer a elaboração do orçamento anual de 21. Portanto, tem o terceiro, então, que é o orçamento, que se chama-se LOA, a Lei Orçamentária Anual. Portanto, esses 3 instrumentos, é uma tríade orçamentária, é que se constitui efetivamente no processo orçamentário brasileiro, em que se complica mais ainda porque a LDO tem o mesmo peso legal do que tem a LOA, quer dizer, a Lei de Diretriz Orçamentária, que dá as regras do orçamento anual seguinte, também tem o mesmo peso. Portanto, a lei posterior revoga a anterior. O que acontece como desvio? Se aprova na Câmara, no Senado, no Congresso, na Assembleia Legislativa, uma LDO, uma Lei de Diretriz Orçamentária, quando se vota o orçamento, muitas vezes, revoga diretrizes estratégicas que foram consignadas na LDO. Então, é o samba do crioulo doido, porque ela não tem um peso superior como deveria ter. Portanto, o que acontece com o orçamento brasileiro? Ele fica realmente, cada vez mais, desorganizando a administração. Se há algum instrumento, se há alguma ferramenta que precisa contribuir como reforma fundamental para você organizar a administração pública, é levar o orçamento a sério. E isso é tão grave, você veja, que no curso de Direito, que tem o direito financeiro, onde está atrelado também a questão orçamentária, essa disciplina acaba sendo, em muitas faculdades no ensino de Direito, uma matéria eletiva, nem é obrigatória. Portanto, o orçamento público brasileiro, a LDO e o Plano Plurianual de Investimento, que é a tradução financeira de um plano de governo que foi eleito pela população. Para dar um exemplo, o Bolsonaro tinha um programa de governo. Esse programa de governo tem obrigatoriamente, no ano passado, quando foi feito a PPA para os próximos 3 anos, ele teria que fazer obrigatoriamente a tradução financeira neste PPA que está usando, Plano Plurianual de Investimento, ele teria que fazer exatamente isso assim. Assim também a Prefeitura, assim também os Estados. Quer dizer, é o PPI que marca
efetivamente o planejamento de um governo eleito com seu programa de trabalho. Um programa de trabalho de um partido não é uma coisa para inglês ver, não é uma coisa que só para vender votos, não. É uma coisa que deve se traduzir na ação concreta de governo através da tríade orçamentária, coisa que também não é respeitada. Quer dizer, você não vai organizar a administração pública se você não transformar o orçamento público brasileiro, e aí me refiro ao governo federal, ao governo estadual, aos governos municipais, se você não fizer efetivamente a respeitabilidade, a dignificação, a profissionalização da tríade orçamentária, porque é um instrumento realmente absolutamente esculhambado. É preciso lembrar, e disse aqui, o presidente Trump, o homem pressupostamente mais poderoso do mundo, não muda um cento no orçamento. O presidente Bolsonaro, os governadores de estado, o prefeito, se quiserem, o fazem. A resposta da sociedade, através das casas legislativas e da legislação, foi engessar o orçamento. E cada vez mais, portanto, o chefe do executivo tem menos espaço, através de limitações e de obrigações de aplicação necessariamente obrigatórias que eles têm que cumprir. Estou dando o exemplo de educação e saúde, chegou a ficar na Constituição, tá certo? 25% e 18%, e 25% e 12% nos estados. Portanto, isso gera, e também os fundos, e também os restos a pagar. Portanto, se você pensar o que resta a um presidente da República, por exemplo, ou a um governador do estado aqui do Rio de Janeiro, certamente é menos que 10% desse valor do orçamento em que ele possa vanejar. E o que acontece? Ele começa, então, a perpetrar uma irregularidade que só existe aqui no Brasil. Claro, nos países do mesmo padrão de gestão do Brasil, que são todos o regime presidencialista, afora os Estados Unidos, que é o único lugar em que o regime presidencialista funciona, o presidente da República não pode mexer um cento no orçamento. Aqui, o prefeito, o governador e o presidente da República mexem a seu bel talante, mas cada vez menos, porque cada vez mais se engessa. O que significa o que é isso? A paralisia do processo de gestão pública do país através da absolutização do orçamento, quer pela competência exagerada que se dá aos governantes chefes do Poder Executivo, quer pelo absurdo que se dá também do engessamento e da rigidez orçamentária que nós estamos. Portanto, estamos vivendo uma paralisia, um impasse no processo orçamentário que redunda num mau desempenho da administração pública. No caso da prefeitura, entendeu? No caso da prefeitura é exatamente isso. Nós estamos vendo, quer dizer, para se cumprir a lei tem que fazer o orçamento de 21. Só que fazer o orçamento de 21 nas circunstâncias em que nós estamos hoje, realmente é um chute, é um palpite, é um cumprimento, é um legalismo, um juridicismo absolutamente incompatível com as circunstâncias da realidade do Brasil e do mundo, com a paralisação total da economia. Desculpa ter sido longo, mas eu acho que estava... Pegando esse gancho que você está me dizendo, com essa explicação toda, me parece que o orçamento é uma farsa. Ou eu estou errado? Não está errado, não. É mais do que uma farsa. A meu ver, na realidade, no cotidiano, é claro que os juristas, os advogados, os especialistas em orçamento vão dizer que eu estou exagerando. Não, o orçamento público brasileiro é uma fraude. Porque ele é um engano que eu gosto. Tá certo? Ele é mais do que uma farsa. É uma farsa, sim, mas é uma farsa que caminha cada vez mais para ser uma fraude. Porque é o orçamento um instrumento legal de que o Poder Legislativo se vale para fiscalizar a gestão do Poder Executivo. Não é o Judiciário que tem que fiscalizar. Por exemplo, o Supremo só fiscaliza o presidente da República nos atos em que o presidente da República faz de desvio da Constituição. Mas a gestão, o cotidiano, também não é o TCU que faz isso. O TCU é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas, exatamente para ajudá-lo nisso. E agora tem também se desviado e querendo se constituir num poder. Então nós já temos aqui no Brasil uma outra deformação. Ao invés de termos os três poderes independentes e harmônicos, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós temos outros poderes na República que são informais. O TCU é um e o Ministério Público é outro. Portanto, nós temos 5 poderes, o que faz do nosso presidencialismo um presidencialismo de fancaria. Quer dizer, você quer ver um outro exemplo, Rafael, me permita. O presidente americano, o Trump, ou o Obama, ou o Bush, quem você quiser, todos eles, desde 1776, eles não têm nenhuma competência para fazer leis.
O presidente da República não pode fazer leis. Ele tem que fazer leis? Não. Ele pode, através do líder da maioria, que o líder apresente esse projeto. Se você olhar na história brasileira e faça uma pesquisa dos últimos 40 anos, quem mais legislou no Brasil nesses 40 anos, você vai cair escandalosamente surpreso, que é certamente o poder executivo. Quem mais legisla? 85% das leis do país são feitas no governo federal pelo chefe do Poder Executivo. 10% são feitos pelo Judiciário, porque também tem iniciativa de projeto de lei no campo do Judiciário. E apenas 5% das leis são feitos pelo Poder Legislativo, o que mostra que, no caso brasileiro, né, o Poder Legislativo é um fenômeno, é um participante, é um fenômeno secundário na cena do poder nacional. Ele não legisla. Nos Estados Unidos, o presidente da República não faz nenhuma lei. E o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, zero de leis. Só quem faz leis é o Congresso Nacional. Por quê? São independentes e harmônicos. E um controla o outro. E ninguém é soberano. Todos estão subordinados ao controle do outro poder, que é o sentido da democracia. Pegando então esse gancho que você estava falando, essa semana você colocou em suas redes sociais, eu acho muito interessante, coloca assim, administração pública. Mudam-se as moscas, mas a administração pública continua a mesma coisa. E a gente vê que tem disfunções, equívocos, vícios. Então, eu acho que é muito nisso que você está falando, né? Exato. Isso é exatamente muito por aí. Claro que há outras circunstâncias, claro, mas é exatamente por aí. Eu fui gentil nesse texto para não escrever de forma grosseira, mas, em verdade, está por uma imagem apenas que a gente está fazendo, uma imagem. Em verdade, mudam-se as moscas, mas a bosta continua a mesma. O que significa o seguinte, quer dizer, as instituições, elas continuam as mesmas. Se você não muda as instituições, você não fortalece a democracia. É preciso, Rafael, que a gente compreenda que a democracia tem duas variáveis fundamentais: costumes e instituições. Quando os costumes são bons e as instituições também são boas, você tem democracias consolidadas. Claro que vou te dar o exemplo dos países escandinavos. Isso não quer dizer que, historicamente, há 100, 200 anos atrás, a história dos países escandinavos não tenham sido também histórias de muita brutalidade, violência e não democracia. Mas como eles conseguiram constituir instituições adequadas e costumes adequados, eles têm democracias consolidadas. Há países que têm muito bons costumes, ou pelo menos que tinham, e têm péssimas instituições. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos são um país em que tem muito bons costumes, historicamente, desde a ida das 13 colônias para professar o protestantismo nos Estados Unidos. É verdade que nos últimos tempos isso tem se alterado, mas os bons costumes seguram as más instituições. A instituição do regime presidencialista dos Estados Unidos foi feita à época dos Estados Unidos, enquanto não existia regime parlamentarista ainda. Então, eles criaram um rei eleito que deveria, então, ser controlado. Então, criaram um sistema de freios e contrapesos, né, que foi muito bem trabalhado antes por Montesquieu. Eles aproveitaram o Montesquieu com os três poderes interdependentes e harmônicos. E isso funciona bastante. Mas vamos dar como a guisa de exemplo os bons costumes americanos e as más instituições que eles têm, mas que lá funciona no presidencialismo e aqui funciona muito mal. Mas há países que têm péssimos costumes, mas porque têm boas instituições, eles conseguem funcionar muito bem. Vou te dar um exemplo. A Espanha, Portugal, a Itália, né, o país da máfia, que tem máfia, que tem crime, que é dividido, que tem diversas formas de língua, como na Espanha. Mesmo assim, as boas instituições seguram os maus costumes desses países. Porque as instituições seguram os costumes. Agora, infelizmente, há países como o Brasil, que tem péssimos costumes e piores instituições. Portanto, nós temos uma sinergia de mais instituições se associando aos maus costumes. E dá uma situação, que é o caso brasileiro, em que está sempre sonhando, né? Em que amanhã nós vamos ser o país do futuro, mas estamos sempre olhando no retrovisor, olhando o passado, etc. O Brasil não é um país que não dá certo, o Rafael,
fundamentalmente porque é um país obsoleto. Ele pensa no passado e não pensa na construção do futuro. Ora, é evidente que você vai dizer, a educação vai resolver isso. Mais ou menos, se você pode ter boa educação, bons costumes, se as instituições são ruins, você funciona mal. Você pode ter bons costumes e más instituições e também funcionam mal. O Brasil precisa... A educação, ela educa e deseduca. Você ensina uma criança a respeitar o sinal de trânsito, mas ela vê o pai toda hora desrespeitando o sinal de trânsito, né? Fazendo malandragem, dando um jeitinho. E ele, daqui a pouco, aquilo que foi educado, ela é deseducada e forja comportamentos inadequados. E essa cultura perpassa toda a sociedade brasileira. Portanto, não tenho dúvida que nós somos o país da... Mudam-se as moscas, mas a República continua a mesma. Quer dizer, o Brasil errou quando, na proclamação da República, nós abandonamos o regime parlamentarista para fazer um regime presidencialista que já começou mal, porque o primeiro logo quis ser ditador e saiu com 1 ano, e o segundo, que foi Deodoro Fonseca, e o segundo, que foi Floriano Peixoto, acabou governando, como ele dizia assim, a bala. Quer dizer, portanto, já começamos uma república, né, em que ordem e progresso significava a perspectiva equivocada, né, de governo de 2 militares. E aí eu quero rapidamente fazer um comentário para você nas circunstâncias que nós estamos vivendo no dia de hoje, Rafael. Militar, ele é formado para o confronto, para a beligerância, para vencer o inimigo. O ator de governo é formado para a negociação, para entender no interlocutor e até na oposição o cumprimento do respeito dessa minoria e que você pode encontrar pontos de encontro mesmo na discordância. Portanto, se um militar vai para o governo com a perspectiva, eu diria pior, com a incapacidade treinada de ir para o confronto e para a beligerância, em que ele tem que derrotar o inimigo, ele acaba praticando, por incapacidade treinada, no governo, as mesmas atitudes e comportamentos e práticas. E aí ele quer vencer o inimigo. Só que no governo, na gestão, eu estou falando no processo político como um todo, que é a gestão de um país, você tem que fazer negociação, você tem que conviver com o contrário, você tem que conviver com a diversidade, você tem que buscar pontos de encontro. E aí nós estamos vivendo umas circunstâncias em que a visão militarista não pode preponderar na gestão do governo, porque ela vale para a guerra, para onde o general, o oficial, o militar é treinado, mas jamais ela funciona no regime civil. Para o militar ir para o governo, ele pode, nós tivemos militares fantásticos, me ocorre agora um dos Estados Unidos, que foi Eisenhower, que foi grande comandante militar da Segunda Guerra Mundial, o comandante militar das forças aliadas contra os nazistas, e que depois se transformou em presidente da República e que soube tirar o chapéu de técnico militar para botar o chapéu de gestor, que era de governante. E aí ele conseguiu fazer um bom governo. Portanto, é preciso que o militar tire o chapéu. Se ele não tirar o chapéu de técnico, é porque ele tem uma incapacidade treinada para administrar, porque ele tem uma capacidade treinada para beligerar. Ô Wagner, agradecer aqui os nossos amigos, né, que estão assistindo a live. O Marcelo Borges, acho que eles colocam a mesma questão aqui, dizendo que, na verdade, nós temos diversos gestores na administração pública, mas esses gestores não têm a formação, de fato, para ser esses administradores públicos. E aí eu acho que eles querem colocar aqui, se a gente tivesse mais gestores com formação adequada, poderíamos ter uma administração pública melhor, mais moderna, uma reforma administrativa melhor. E a Denise também está dizendo aqui, agradecendo pela aula, está sendo muito bom, enfim. Eu acho que você está colocando, Wagner, uma coisa que está acontecendo nesse exato momento, num momento crítico do país e do mundo, nessa pandemia que a gente está vivendo, que é uma falta de liderança. Então, quer dizer, isso que você está falando, o presidente, nesse momento, ele esqueceu de tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de gestor, criar essa ponte entre o parlamento, entre os ministérios, entre o Supremo, para que a gente possa caminhar e ter uma gestão pública, de fato, que possa nos levar para um caminho melhor, que a gente possa sair dessa pandemia o quanto antes. Acabamos de ter o ministro da Saúde, mais um ministro saindo em menos de um mês. Não há dúvida. A grande crise brasileira, que é sanitária, que é uma crise econômica, que é uma crise que é uma crise também, né, econômica, sanitária, e é uma crise social, ela se agrava ainda mais por causa da crise da falta de liderança.
Nós estamos vivendo, né, uma falta de liderança completa. O líder, num processo de crise, principalmente, ele deve fazer isso sempre, mas no momento de crise, ele tem que gerar coesão e não colisão. Ele tem que integrar pessoas, ele tem que fazer... Ele tem que superar os seus conceitos e preconceitos e realmente focar fundamentalmente na gestão da crise. Não é isso que o presidente da República está fazendo. A briga não é só interna entre os poderes na República, né? A crise política era a quarta crise que eu queria falar, sanitária, saúde, social e a crise política. Ela fecunda uma ou outra e nós estamos caminhando como um país que é uma nau sem rumo, em direção certamente a uma senda da desgraça. Eu não tenho dúvida, Rafael, eu não posso, que a curto prazo eu sou profundamente pessimista com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós vamos realmente sair, mas as repercussões dessa crise sanitária, de saúde, né? A crise econômica, a crise política, elas vão nos gerar certamente um longo processo de recuperação, vencidas as circunstâncias objetivas do coronavírus, de pelo menos 10 anos. A gente não sai antes dessa crise, eu estou me referindo à relação dívida pública com o PIB. A gente, para voltar à situação que nós estávamos, ao final do governo Temer, e pegamos ao longo do ano 19 do governo Bolsonaro, exatamente antes da crise, nós vamos levar pelo menos, acabado a crise, pelo menos 10 anos, não tenho a menor dúvida. O governo trabalha com a perspectiva de curtíssimo prazo, como se fosse abrir agora, acabar com o isolamento geral, isso fosse efetivamente resolver todos os problemas. Essa não é uma crise de curto prazo, essa é uma crise de longo prazo. Portanto, é realmente difícil as circunstâncias que nós estamos. E eu não vejo a curto prazo, nas circunstâncias que nós estamos, uma saída disso. Bom, nós não temos remédio ainda específico, estamos politizando até a cloroquina. Quer dizer, é uma maluquice. É claro que isso deve ficar na mão dos médicos, nas mãos das ciências, mas quando um dirigente rejeita a ciência, o conhecimento da ciência, você tem dificuldade, né? Nós estamos querendo resolver coisas como se tudo fosse política. Isolamento não é uma política. Isolamento é uma constatação de uma realidade. Ora, quando você tem falta de comunicação, falta de liderança, fundamentalmente um líder deve passar confiança e gerar expectativas. E gerar expectativas tem que ser baseado na confiança. As pessoas não têm confiança, porque cada governante do Brasil fala de um jeito e a briga entre os estados e municípios e entre os poderes do governo federal é ampla, geral e irrestrita, né? E não está se aí querendo dizer quem tem ou não tem a razão, a gente pode colocar isso se você quiser, mas em verdade esta confusão nos leva à anomia, quer dizer, à desorganização completa da sociedade brasileira, ao caos. Nós vamos cada vez mais nos tornarmos um país líder, infelizmente, de doentes de coronavírus. Portanto, por quê? Pela má gestão. Quer dizer, aí o presidente vem e aponta a Suécia. Realmente, eu acho que o presidente é desinformado. Eu não sei com quem informa o presidente. A Suécia, se você comparar com os outros países escandinavos que fizeram o isolamento e o distanciamento social, a Suécia teve um desempenho péssimo em relação à Noruega. Morreram na Suécia 16 vezes mais do que na Suécia, na Noruega, mas menos, né? na Noruega. Se você comparar o Brasil por 1 milhão de habitantes com a Suécia, isso tem que ser um estudo relativo, quantos milhões de brasileiros tem e quantos morreram, quantos milhões de suecos tem e quantos morreram, o número de mortes relativo da Suécia é maior do que o do Brasil. Então, vejam, aí o presidente vem e declara isso, que é um discurso fake news, e ele declara com a maior disfarçatez. Quem é que está assessorando esse homem para dizer essas coisas? Realmente é lamentável, porque ele está desinformando a população. E nisso, as circunstâncias que nós temos, do número de desigualdades que sempre existiu e que se agravou, né, nas últimas décadas, principalmente, precisa se dizer, a partir do governo de esquerda, quer dizer, um governo de esquerda que mandou no Brasil 13 anos, aumentou a desigualdade. Quer dizer, então nós estamos num momento de desigualdade muito grave, com tantos favelados, com tantos pessoas passando fome, e quando o vírus bate nesse grupo humano, você tem uma devastação de mortes.
A crise do coronavírus começou no Brasil com pessoas de classe alta e classe média. Pessoas que foram à Europa, pessoas que foram dos Estados Unidos, que voltaram com a doença e que passaram a sua doença para os seus circunstantes, mas agora ela está se democratizando negativamente, porque ela está chegando às populações mais pobres. Nós estamos praticamente com 1.000 mortes por dia, o que nos dá um número efetivamente absurdo. E aí se coloca uma contradição política, como se pudesse haver contradição entre saúde e vida, né? E economia. Quer dizer, veja bem, quer dizer, qual é o país no mundo hoje que não está discutindo a saída do isolamento e do distanciamento social? Qual é? Certamente a Bielorrússia, né, do presidente Lukashenko, que efetivamente está lá há 20 anos e diz que não tem nenhum problema, né? Porque, como os fascistas espanhóis diziam, viva la morte. Essa discussão de você valorizar a morte e não a vida é uma questão muito grave no processo psicológico hoje do país. Quer dizer, o fascismo, o totalitarismo fascista de Franco, na guerra franquista de 36, gritava nos momentos de luta, viva a morte, não era viva a vida. Quer dizer, quando você dá, e daí a morte, você está fazendo uma opção equivocada, porque quanto mais brasileiros morrerem, mais a economia vai ter dificuldade também. É claro que a gente tem que acabar com o isolamento, sou inteiramente a favor, isso não é uma questão política, essa é uma questão técnica. À medida que a curva está aumentando para o pico de mortes e de contaminados, de infeccionados, você não pode fazer o isolamento, tem que aumentar. À medida em que você começa a cair a curva, você tem que fazer isso. Você tem que diminuir o isolamento até acabar com ele. É claro que a gente tem que acabar com o isolamento. É claro, mas essa é uma decisão técnica, não é política. E aí fica uma discussão de governador, de prefeito, presidente da República, fazendo um discurso político em relação a essa questão, que é eminentemente técnica e que visa salvaguardar a vida. Porque ao salvaguardar a vida das pessoas, nós estaremos também salvaguardando a vida da economia. É. Há uma contradição dela. Claro, e quando você fala que o vírus, né, chegou forte agora nas periferias, nas favelas, a gente tem problema de saneamento básico também, que isso afeta demais as comunidades. Tem um colega nosso aqui, o Carlos, ele está fazendo uma pergunta de maneira prática e menos burocrática. Como o compliance poderia ser útil na administração pública, também como ferramenta de mudança de valores e fomento para as instituições produtivas? Bom, o compliance é a nova moda agora das organizações. Ela não terá sobre a questão da gestão pública nenhuma contribuição se você não mexer nas instituições básicas que sejam e que existem na administração pública federal, no nível municipal, estadual e municipal. Senão fica efetivamente apenas um discurso de uma técnica que é importante, que o Brasil precisa, mas que está completamente fora da nossa realidade. Veja, existia o compliance na gestão do Bendini, que acabou de ser condenado agora por roubo. E o compliance atuou da Petrobras. Quer dizer, veja, o compliance não terá nenhum peso se você não instrumentalizar adequadamente as ferramentas que são as instituições que o país tem. O sistema político, o sistema dos poderes. Quer dizer, você tem um Supremo Tribunal Federal que é inacreditável, ele não julga só a questão das constituições, ele até julga crimes, ele faz tudo. Então tem 80 mil processos lá, enquanto que chegam ao Tribunal Superior Americano, ao Supremo Americano, 80 processos por mês. Nós temos 80.800 processos por mês que ficam acumulados, nós temos 80 mil. Portanto, compliance nisso é mais um modismo. Estou falando da administração pública, se na administração pública você não definir e obedecer claramente as competências, você não pode ter 5 poderes. Tribunal de Contas, Ministério Público, Executivo, Judiciário e Legislativo. Cada um fazendo a coisa. Vai fazer compliance de quê? Portanto, isso é apenas uma moda. Eu fico me lembrando, há umas décadas atrás, se falava, o Rafael, no orçamento base zero. Era bom a técnica, mas a técnica pela técnica, ela se esvai e ela morre se ela não estiver concretude na realidade da organização que ela está tratando. Ela vira um modismo. E é uma pena, porque o compliance é muito interessante, mas só lembrando, o Bendini acabou de ser condenado, a primeira coisa que ele saiu do Banco do Brasil e assumiu a Petrobras foi fazer a contratação de um sistema de compliance. Instalou um sistema de compliance. Ele foi preso e o compliance não avisou nada para ele.
Até o nosso amigo Marcelo Borges coloca aqui que compliance não funciona sem mudanças de valores morais, inclusive. Ele coloca que se não tiver mudança de valores nas organizações, não adianta nada você estudar, até colocar o compliance, né, em prática, instrumentalizar de fato. Eu vou aproveitar essa participação importante do grande companheiro e intelectual da gestão e também um grande aplicador, que não há possibilidade de compliance se você não estiver trabalhando com muito TI. Compliance desassociado de TI nas organizações, na administração pública, de forma integrada, de forma em que uma gera sinergia e informações à outra, o compliance acaba sendo o último a saber e exatamente igual se transforma nas empresas contratadas pela Petrobras, que 2003 até 2000... Até a crise do Lava Jato, 2012, 2013, ela aprovava todos os orçamentos da Petrobras como boletins. Portanto, é preciso tomar cuidado para que um instrumento tão positivo como esse, que é o compliance, não se transforme numa coisa para legitimizar, de novo, as malandragens, os jeitinhos. Por quê? Porque você não tem concretude na base. Isso que o Marcelo faz é corretíssimo, tem que ter uma questão moral, mas em verdade, em verdade, mais do que a moral também, as instituições, elas têm que ser absolutamente adequadas e funcionarem para que aqueles que não forem praticantes da moral, eles sejam pegos. O problema do Brasil não é a moral, é a impunidade. Não há a questão de corrupção, Marcelo. Tinha um grande economista que foi prêmio Nobel de Economia, um sueco chamado Gunnar Myrdal. Em 1958, ele ganhou o prêmio de economia, como grande economista que era, e também preocupado com gestão pública. Ele dizia o seguinte: a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. E ele desafiava: qual é o país do mundo que não ficou primeiro mundo sem processo de corrupção? Nenhum. O problema da corrupção é que a gente no Brasil tem a corrupção, mas também tem a impunidade. E essa impunidade se renova a cada dia. Ontem, o presidente da República expediu uma medida provisória 966 que estabelece o salvo-conduto para quem fizer malfeitos na administração pública. Todo mundo que fizer mal feito não vai ser condenado. E aí faz uma lei que é muito próxima. Quem lê o AI-5 de 1969 e lê agora esse ato, a gente vai ver que é da mesma natureza. É uma lei absolutamente genérica, até para dizer a causa de assim, quando só pode ser condenado se tiver conexão de casualidade. Ora, a conexão de causalidade é a prova. Então, como é que você vai fazer essa conexão de causalidade? Você estabelece um prêmio para o mau gestor, mas não estabelece um prêmio para o bom gestor. E você dá um salvo-conduto a esse mau gestor. Portanto, o processo moral e de corrupção se renova. Mesmo aquele presidente que se apresentou e ganhou as eleições com esse discurso, eu quero crer que ele nem entendeu o que ele assinou, e certamente quem produziu esse documento para ele entende muito pouco de administração e de direito, faz uma medida provisória que é risível, porque ela estabelece o prêmio para quem tem maus comportamentos. Quer dizer, um habeas corpus preventivo, quer dizer, um salvo-conduto para quem fazer as práticas do bem e para quem fizer as práticas do mal, os malfeitos na gestão. Pune o infrator, não, protege o infrator e pune aquele que é um bom gestor. Isso se renova. A cultura, essas práticas, essas instituições e esses costumes têm fôlego de gato, eles se renovam. Esse presidente que assumiu dizendo combater a corrupção faz um ato que, na essência, é fundamentalmente fomentador de corrupção. Exatamente. Que é a medida provisória de ontem, 966. Isso é um absurdo, isso é um descalabro, isso é um escândalo. Um escândalo que a imprensa nem percebeu ainda na sua total intensidade. Isso é o AI-5 da moralidade pública. Do AI-5 foi cassação dos políticos e da prisão das pessoas, e aqui foi uma ampla, geral e restrita liberdade para todos aqueles que fizerem malfeitos durante o coronavírus. Quer dizer que esse sujeito aqui, que roubou tudo, do subsecretário de Saúde do Estado, e tantos outros demais que estão fazendo e que nós não sabemos, também no Pará já tem alguns escândalos, então aí vão ficar muito bem defendidos pela medida provisória do presidente Bolsonaro. Pô, Wagner, live boa, passa rápido, né? Falta 10 minutos para acabar a nossa live.
significa que a gente devia fazer, desculpe a minha falta de modéstia, algumas outras sexta-feiras, toda sexta-feira às 17 horas da tarde, sobre esses temas. Que me dá muito prazer também. Sexta-feira que vem já deixa avisado aqui aos colegas, já vai ter outra live com outros assuntos. Ô, Wagner, voltando um pouco ao que você estava falando em relação à questão da economia, que vai ter um impacto em várias situações, isso vai pegar também a questão, está pegando a indústria, o turismo, vai pegar várias áreas aí que a gente não sabe qual vai ser o rumo pós-pandemia. E essa semana, de novo, eu vou pegar que você escreveu um artigo sucinto, objetivo, interessante, que fala do turismo, que o turismo é uma entrada de recursos, principalmente nos municípios, no estado e no país. E o Brasil, ele até, na verdade, é uma vergonha perante ao mundo todo, em termos de que recebe de turismo aqui. Trazendo um pouco para o Rio de Janeiro, né, você fala que o turismo não é só beleza, é serviço. E aí você destaca uma fala do Roberto Medina, que é um grande empresário, que é o presidente do Rock in Rio, que ele fala que fazer evento, especialmente no Rio de Janeiro, é burocrático, é difícil, questões não republicanas. Como que o gestor público, como secretário de turismo, como um administrador de fato, ele precisa pensar em mudar esse modelo hoje, principalmente que existe no Rio de Janeiro, que a gente acha que é o Cristo Redentor, o bondinho, a gente perdeu a oportunidade, você já vem falando muito isso em relação ao museu, até na época do governo César Maia. Então, fala um pouco para a gente desses impactos que vai estar acontecendo. Eu peguei o turismo, você pode explorar. Veja bem, Rafael, eu sou muito ligado a esse tema. Eu fui do Conselho Nacional de Turismo, quando era técnico de planejamento do IPEA, representando o Ministério do Planejamento, junto ao Conselho Nacional de Turismo, que era do Ministério da Indústria e Comércio. Eu estive também como diretor da Embratur, de Administração e Finanças, na época de construção de grandes empreendimentos aqui no Rio, como o Hotel Nacional, Hotel Sheraton, o Hotel Intercontinental, né, o hotel lá de Manaus, também. Eu vivi esse problema, eu vivi aqui como presidente do Rio Centro também, nessas circunstâncias, há pouco tempo, há uns 8, 10 anos atrás. E sempre falando a mesma coisa, turismo não é beleza, turismo são serviços. Não adianta você ter beleza, porque o turista vem aqui, ele adora a beleza, mas os serviços são tão ruins que ele acaba não voltando. Por outro lado, fica-se dizendo isso como um mantra, como um lugar comum, que o Rio de Janeiro tem a maior beleza do mundo, etc. Mas a gente não organiza a possibilidade para o empreendedor pequeno, o empreendedor médio, o empreendedor grande do turismo brasileiro, grande como o Roberto Medina, que você se referiu, mas também os médios que fazem bons eventos e os pequenos que fazem evento todo dia. Se ele não tiver facilidades na administração pública para poder fazer os seus empreendimentos. Ora, uma burocracia absolutamente fechada, burocrática. O burocrata é burocrático até na desburocratização. Quando ele quer desburocratizar, ele cria um ministério para desburocratizar. É inacreditável a nossa história. Toda vez que você quer desburocratizar, cria um ministério. É preciso facilitar a vida do empreendedor turístico. E o Rio de Janeiro tinha que fazer isso. Não é mais fazer um projeto que é bom, mas que depois acaba. O outro projetinho que também é bom e ficar rediscutindo isso. O foco deve ser prioridades, Rafael. Não tem plural, prioridades. A prioridade ou é ou não é. Se você tiver uma porção de prioridades, você tem que escolher dentro dela aquela que é a prioridade para você fazer. E se tem uma prioridade que efetivamente precisa ser feita na questão do turismo, na prefeitura e no Estado, fundamentalmente na prefeitura do Rio, é facilitar a vida do empreendedor turístico, pequeno, médio e grande, para que ele possa exercer o seu mistério, a sua atividade, o seu negócio, livre das peias republicanas, porque são burras e burocráticas, e peias não republicanas, que são efetivamente, que são feitas com aquela do jeitinho, daqui dá um jeitinho, aqui dá uma forma, em que faz com que empreendedores de grande porte, um dos maiores do mundo, como o Roberto Medina, que só faz eventos no Rio de Janeiro ainda, porque efetivamente ele é um carioca da gema e um brasileiro acima de tudo, porque senão ele já tinha se desistido disso, porque a burocracia impede tudo.
ela impede pelo caminho republicano, pela burrice burocrática, e impede também pelo caminho não republicano, efetivamente pelos equívocos das disfunções, da corrupção mesmo, para que o evento possa se realizar. É preciso facilitar a vida do cidadão empresário dedicado ao empreendedorismo e turismo. Essa é a síntese que vale para o Rio e vale para o Brasil. Não adianta. E aí o marketing, a divulgação, os instrumentos que o governo possa fazer, vai fazer com que o Rio se torne um grande protagonista mundial na cena do turismo nacional, porque ao mesmo tempo nós somos muito bons em termos de beleza natural, mas somos péssimos em termos de serviços. Se juntarmos os serviços e a facilidade com que os empresários vão poder fazer os seus empreendimentos no Rio de forma legal, correta e rápida e ágil, nós vamos realmente sair desse número ridículo de turistas que o Brasil tem e que mantém 6 milhões de turistas por ano no Brasil. É realmente uma piada, né? Se você pensar que a França recebe por turistas por ano 80 milhões, muito mais do que a sua população. E aí isso melhora... A Islândia tem 360 mil pessoas. Ela recebe todo ano 2 milhões de turistas. A Islândia, aquele negócio gelado. Por quê? Porque tem serviços. E tem a beleza também, claro, mas são poucas. Mas 2 milhões, é inacreditável. Nós somos realmente voltados para o passado e para a esperteza, para a malandragem, para o jeitinho, e não para o foco da gestão. O grande problema de turismo é uma questão de gerência, de competência gerencial, de intervir como foco. Qualquer secretário de turismo, qualquer prefeito, qualquer governador ou qualquer secretário estadual de turismo tem que focar em facilitar a vida do cidadão, do empreendedor turístico e melhorar os nossos serviços. O resto é detalhe. Fazer evento, o empresário faz muito melhor do que o Estado. Isso você gera riqueza, gera emprego, né, Wagner? Isso as pessoas não têm ideia. E gera receita. Gera receita. Receita também para a prefeitura e para o Estado. Gente, aí você... Para realmente... E você ajuda, como está aqui colocando alguns colegas, a questão da insegurança. Mas, enfim, tem uma pergunta aqui, Wagner, do nosso amigo administrador Francisco, que ele coloca: Wagner, qual a perspectiva do cenário diante do novo normal? Qual o mundo está adiante? Nas lideranças, nos desafios, nos paradigmas, que está adiante? Francisco coloca para a gente. Veja bem, Veja, Francisco, o que eu posso te dizer é o seguinte: que normal que a gente quer voltar? Aquele normal que a gente tinha antes da coronavírus? Que não tem... Hein? Imagina, esse normal, hein? Eu não ouvi, Rafael. Não ouvi. Em aspas, o normal, o novo normal. Pois é, porque ele tem razão. Com esse aspas, eu não tinha visto a pergunta. Estou sem óculos aqui, eu não consigo ler o texto, né? Então, vejam, esse normal que nós temos no estado do Rio de Janeiro, 50% da população sem tratamento de esgoto. Isso é padrão de idade média, que o Brasil é contemporâneo na cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil. Que padrão que a gente quer voltar? É claro que a gente quer um novo normal. E esse novo normal, ele precisa tratar dessas circunstâncias. Nós não queremos um novo normal. Quando teve o Covid, o SARS, há 10 anos atrás, os departamentos de pesquisa das universidades todas abandonaram essa pesquisa. Se elas tivessem continuando feito a pesquisa, nós teríamos uma vacina facilmente para esse coronavírus. Como se abandonou para outros interesses, e não do interesse do bem comum, nós perdemos 10 anos. A vacina que mais rápida foi feita, Rafael, nas últimas décadas, foi a vacina de cachumba, que levou 4 anos para ser desenvolvida. Imagina, hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos grandes bancos de dados, nós temos a máquina que aprende, né? A aprendizagem profunda. Então, isso tudo facilita. Nós estamos na quarta economia, né? A economia 4.0, na quarta revolução industrial. Só que o Brasil está atrasado. Nós não estamos discutindo sequer quando é que o G5 vem para cá. Tá certo? Nós não estamos nem considerando isso. Assim como o Brasil ficou fora da primeira revolução industrial, século XVIII, século XIX, nós ficamos fora. Os Estados Unidos cresceram no decurso da primeira revolução industrial no século XIX. E eclodiram como um grande país depois da guerra de secessão, da questão do negro nos Estados Unidos em 65, eles surgiram já no começo do século XX com uma grande potência econômica, de pesquisa, de ciência. Não adianta o nosso
o nosso imperador chegar na feira da Filadélfia, conversar com o telefone com Graham-Bell, tá certo? Como ele conversou, foi o primeiro dirigente público do mundo a fazer isso, e o Brasil não tinha telefone até ontem. Porque a burrice nossa fazia com que o telefone constasse como bem para prestar conta no imposto de renda. Quer dizer, que sociedade é esta? Quer dizer, portanto, para fazer uma nova normalidade, a gente vai ter que entender o choque do futuro. E o choque do futuro é tecnologia. E tecnologia com funções nas organizações integradas. Esse home office no Brasil é uma piada. Porque a maioria das organizações não fazem home office coisa nenhuma. Eles ficam trocando e-mail, mas eles não têm os processos, não têm a sequência dos atos. Quer dizer, nós estamos realmente na idade da pedra, achando que efetivamente estamos desenvolvendo. Todo mundo fala de home office. Que home office é esse? Né? Então o camarada apresenta as tecnologias como essa agora do Instagram que nós temos, ou o Zoom, qualquer uma dessas, o Google Meet, etc. E aí você apresenta essas coisas como se fosse novidade, mas isso não tem nenhuma função, porque uma não integra a outra. Aí voltamos ao colega que falou da questão fundamental do compliance, que eu também sou a favor, é claro, mas isso não vai funcionar se você não tiver as funções integradas, porque é através do sistema tecnológico que você vai efetivamente desenvolver e descobrir um bom compliance. O Bendini que o diga. Vai, a gente já está chegando ao final, já faltam 2 minutinhos. Eu quero só colocar aqui que a Ana Flávia, uma colega nossa, também entrou aqui. Ela colocou uma questão que pode ser levada para uma nova live, que é em relação à questão do terceiro setor, que a economia representa a maior arrecadação no... Enfim, a gente vai discutir isso também, Ana Flávia, te agradeço, eu vou deixar salvo aqui. O Márcio também coloca uma outra questão, que é a questão da modernização das universidades, que sem a universidade moderna também a gente não vai conseguir, né, formar bons profissionais. Enfim, vai, a gente está faltando 2 minutinhos. Quero te agradecer, foi muito legal deixar o convite. Próxima sexta-feira, no mesmo horário, a gente vai estar fazendo uma nova live com novos assuntos ou dando continuidade aqui às perguntas dos colegas. E se despede, convida o pessoal para suas mídias, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube também, que tem muito material legal seu. Te agradecer mais uma vez, agradecer aos colegas. E é isso, muito obrigado. Deixar as considerações finais para você. Muito obrigado, Rafael. Acho que como um ponto de educação e de gentileza, as pessoas que colocaram as perguntas nessa live que nós não respondemos, devemos começar na próxima sexta-feira, às 17 horas, respondendo a elas. Eu quero falar, por exemplo, em relação à universidade, que o mundo hoje você tem na tecnologia 4.0 a fusão do mundo digital, do mundo físico e do mundo biológico. Isso tudo junto numa coisa só. Né? Quem mais contribui para o desenvolvimento hoje das técnicas de saúde são os engenheiros, é o mundo físico, é o mundo biológico. Essas coisas se fundem. O Brasil ainda continua nas suas universidades e o mundo inteiro, na grande parte ainda, dividindo o mundo em departamento de exatas, que nada fala com o departamento de ciências sociais, que nada fala com o departamento de ciências biológicas. Toda a caixinha é completamente diferente. Isto é uma visão obsoleta de um país que só teve uma primeira universidade no século XX, em 1910, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enquanto que os cucarachos, os países vizinhos aqui, já tinham universidade no século XVI. Portanto, 1500 e pouco. Vejam bem, aí nós ficamos falando que são cucarachos, mas eles estavam apenas 300, 400 anos à frente do Brasil. Mas até lá, muito obrigado, Rafael, e convido a todos que a gente possa conversar e vamos dar mais atenção às perguntas aqui da pessoa que fala na live, porque esse aqui é o importante, porque daí vem as necessidades sentidas daqueles que nos estão dando a honra de nos assistir. Até já. Um abraço. Fique em casa. É certo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.